Quando o Otávio me ligou semana passada, eu falei, claro, estava conversando com a Mariana, inclusive, aceitei imediatamente, porque estamos todos aqui resistindo, né? Eu estava até brincando com a Mariana, com o Otávio, antes de todos estarem aqui, resistindo com X, uma forma de sobrevivermos a tudo isso, nos encontrarmos. Eu acho que tem coisas que vieram para ficar. Talvez essa possibilidade desses encontros instantâneos, estarmos juntos o tempo todo e toda hora, é uma coisa muito bacana que descobrimos todos juntos nesse momento de afastamento necessário, de resistência, né? Porque a gente está resistindo a um vírus e ao vírus, se é que vocês me entendem. Então, a gente tem que resistir mesmo, se temos a condição de resistirmos dessa forma, e resistir no sentido de existência, porque a gente tem que garantir que é possível, lá na frente, retomarmos o nosso rumo, né? Então, eu queria agradecer novamente ao Otávio, à Mariana como coordenadora, a todos vocês que estão aqui, o João também, que está aqui junto com a gente. Qualquer coisa o João pode interferir, peço a ele. Queria homenagear também, sempre que a gente volta à PUC, mesmo que dessa forma remota, homenagear o querido Alfredo Brito. Eu infelizmente, eu gostaria de falar o meu amigo Alfredo Brito. Eu sempre encontrei o Alfredo e não tenho coragem de falar que ele é meu amigo, porque eu não sei se ele permitiria, mas queria homenageá-lo. É um cara, sempre que eu encontrei, muito delicado, era um sábio, é um cara que sabia muito. Eu tive o prazer de, em 2013, por esses acasos da vida, num concurso que foi organizado pelo IAB Nacional, mas na ocasião que o IAB Nacional estava aí no Rio, na Beco do Pinheiro, ou Rua do Pinheiro, eu não sei como chama, ali no Flamengo. Tive a oportunidade de ficar 3 dias com ele, trancado lá naquele lindo galpão do IAB. E foi incrível, porque, né, as caminhadas até o Belmonte para comer uma empadinha, depois tudo que a gente fazia junto, as conversas, a possibilidade de ficar 3 dias, 3 noites conversando com o Alfredo, todas as histórias que ele contava, os causos, falar de música, futebol e arquitetura, obviamente, cultura. Então, queria não dedicar uma palavra muito forte, mas queria fazer uma homenagem ao Alfredo. Não sei o quanto essa turma que está aí agora com a gente, acho que não teve contato, né, Otávio, diretamente com o professor. Não, Álvaro, infelizmente não. E aí eu até peço permissão ao João, não sei se a gente pode falar, mas já falando, a gente está organizando um livro que vai ser publicado logo mais, um livro bem sucinto, não é o livro, é um livro sobre o trabalho do nosso escritório, e a gente vai ter o maior prazer de, não sei se como a gente faz isso, mas a gente organiza, de fazer uma doação aí para a Biblioteca Alfredo Brito. Muito obrigado. Ia ser uma honra para a gente poder ter um livrinho no acervo da biblioteca do Alfredo, né? Mas muito legal. Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, a gente dá mesmo assim. Então, voltando ao convite original, o Otávio falou, olha, então queria... Legal, eu poderia falar só de 2 escolas. Eu até coloquei o título aí, alguns casas de ensino, a gente vai falar de alguns casos de casas de ensino, mas eu gostaria de falar de outras casas, que são outros projetos que um pouco contaminam, contextualizam os projetos das casas de ensino, talvez não as 2 primeiras casas que veremos. As 2 primeiras casas de ensino que veremos são justamente as casas que eu acho que aparentemente vocês estudaram, ou alguns estudantes analisaram, que são as casas, as escolas do FDE, que tem a ver com um programa super específico de
de construção pré-fabricada, num primeiro momento na periferia de São Paulo. Era uma resposta, naquele momento, política à construção dos CELS, da administração da Marta Suplicy, os projetos da EDIF, mas depois foi um programa que se difundiu para todo o território do estado de São Paulo. Eu vou falar dessas duas escolas, aí eu vou fazer vou voltar um pouquinho atrás para falar de algumas coisas, aí eu vou falando de outras escolas ao longo da nossa conversa. É sempre bom, ao começarmos, para não parecermos detentores de qualquer conhecimento que não seja público, é sempre bom, né? Eu queria falar um pouco, eu não sabia como encontrar as palavras para falar, para não dar uma de rei da cocada. A gente tem muito a ver com uma história e com um lugar onde a gente exerce a nossa atividade, né? São Paulo, como vocês sabem, é uma cidade que salta de 30 mil habitantes, para a grande São Paulo, para 22 milhões de habitantes em um século, né? Essa máquina tem a ver com os processos econômicos, tem a ver com a ditadura militar, tem a ver com projetos de concentração dos exércitos de reserva, tem a ver com a implantação, num primeiro momento, das plantas industriais nesses centros. Hoje a gente vive uma situação totalmente diversa. Tem a ver com o deslocamento da produção dos países centrais para os países periféricos do capitalismo, e a gente está inserido nesse contexto. Uma cidade como São Paulo, como a Grande Rio, são verdadeiros desastres. A gente está vendo essa mancha, 80 quilômetros por 50. São desastres, porque, no nosso caso, né, diferentemente do Rio de Janeiro, a gente não tem um contraponto a essa cidade construída pelo homem, pela grana que ergue e destrói as coisas belas. É uma cidade, no nosso caso, essa foto a gente vai se aproximando, mas nessas sequências de foto do Nelson Cons, é a área central da cidade, quase que não há aquele espaço fundamental ao exercício da cidadania, que é o espaço público. Claro que, por serem fotos aéreas do centro, talvez tenham mais espaços públicos, mas se a gente desloca rapidamente para a periferia, para um desses cantos superiores dessas imagens, praticamente não existe espaço público, praticamente não existem pausas na construção. Toda a superfície é extensamente ocupada. Existe uma provocação que a gente sempre faz, Mariana, aos estudantes, na FAO. Agora eu estou na pós da escola da cidade, mas quando eu dava aula na graduação da escola da cidade, assim, seria lindo um dia um TFG, ou um trabalho de conclusão de curso, que um estudante viesse com a seguinte hipótese: eu vou tirar construções, não propor mais. E ao tirar as construções, eu farei os espaços tão caros e queridos da nossa sociedade. Então, claro que eu estou exagerando aqui, mas, por exemplo, o La Lira Ripple do RCR é um caso de desconstrução de algo, para construir algo que é muito delicado e configura um espaço público, por exemplo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a condição de estarmos em São Paulo como arquitetos nos impõe como um desafio, como algo, uma meta, que a arquitetura tem que, de certa forma, contribuir para a construção do vazio. Como é possível isso, realizar o vazio na arquitetura com qualidade? Aí a gente pode remontar, por exemplo, as questões colocadas por Zev naquele livro já canônico, um compêndio, que é o Saber Ver Arquitetura, a ideia do arquitetura como continente, como conteúdo. E a hora que a gente separa continente do conteúdo, não sei se fica tão interessante valorar tanto o continente ou somente o conteúdo. E a ideia de propor, eventualmente, uma arquitetura continente-conteúdo, como fosse uma única palavra,
Então, a gente pode fazer já, Mariana, o DA PUC, Rio, a camiseta Resistir com X, e a outra é Continente Conteúdo, uma palavra só. São palavras que o mais bonito é inventando essas palavras, né, nesses momentos que a gente não tem nada para fazer. Outra coisa importante a ser sublinhada é o fato de termos estudado nessa escola, estão falando agora de uma casa de ensino. Aí eu vou dar uma opinião pessoal. Para mim, a casa de ensino mais linda já desenhada por um homem desde que existimos como humanidade. Então, eu acho essa escola, claro, eu sou suspeito para falar isso e admito a minha suspeição. Se vocês quiserem me retirar dessa CPI das casas de ensino, serei com o maior prazer, como um suspeitoso e convicto. Mas é uma bela casa de ensino, de fato. E aí eu estou falando dessa escola como importante, dessa casa de ensino, porque ela é escola duas vezes. Ela é escola como pensamento, como ideia, como ação, e ela é escola como espaço físico. Quando eu digo que ela é escola como ação, como pensamento, como política, é porque nós, que fomos estudantes dos professores, que eram estudantes dos professores que fundaram essa escola, nós conversávamos com esses professores que eram os estudantes dos professores. E hoje nós somos os professores. Então, os nossos estudantes são estudantes dos estudantes dos estudantes dos professores. Eu estou dizendo tudo isso porque existe uma inteligência construída, não existe só vigas, 960 janelas que se abrem para o céu, janelas de 110 metros de extensão, por 3 metros de altura, rampas com 9% de declividade. Existe aí inteligência construída. E seria um absurdo, um grande equívoco abdicar dessa inteligência construída. Então, me parece que esse entendimento, que a história que nos faz sermos o que somos, é, na realidade, um vento que deve necessariamente empurrar a vela que nós somos em direção ao futuro. Isso serve para qualquer ação humana, na minha humilde no meu humilde entendimento em relação à vida e como devemos olhar os nossos pais, entre aspas. Eu não estou chamando ninguém de pai, hein? Mas só para falar que Freud, essa ideia do Freud de a negação do pai, me parece ser um absurdo do ponto de vista do conhecimento. Um filósofo negar um conhecimento anterior, um físico, um químico. Quando a gente vê toda essa espécie de essas manifestações da inteligência humana, um ampara o outro, um conhecimento anterior ampara necessariamente o posterior, no sentido de construirmos juntos, e como o Paulo Mendes da Rocha sempre diz, juntos quem? Todos nós vivos agora, né? Construirmos a humanidade. Nós somos a humanidade, como diz o Paulo Mendes da Rocha, todos nós juntos, vivos agora. Mas também somos a humanidade, todos os que já foram. Por exemplo, aqui do lado esquerdo dessa foto está a biblioteca, que é o lugar onde nós vivos conversamos com os mortos. A gente vai lá conversar com toda a inteligência humana que foi sempre construída e está ali, depositada, nos esperando tranquilamente. Então, estou mostrando os espaços da FAO, etc., me parece muito importante, como arquiteto de São Paulo, eu, João, que aqui estamos, essas duas ideias, a construção do vazio e não abdicar de uma inteligência construída. Bem, posto isso, a primeira escola é uma escola que eu desenvolvi quando eu estava lá com o Ângelo, no SPBR, era essa demanda. Era uma escola estadual, era uma demanda. Notem que essa é uma imagem, eu peço desculpas, porque eu não tenho uma mais atual, é de 2012.
é onde estavam situadas as escolas do FDE. Notem que elas estão todas na periferia da Grande São Paulo, algumas no interior. Então, vou mostrar uma que está junto da Serra da Cantareira, que é o limite norte da cidade de São Paulo, que é a Escola Taliba Leonel, e depois a gente vai ver uma outra que está um pouco mais ali à esquerda, na parte superior do slide, que é na cidade de Votorantim, onde está instalada lá a fábrica de mesmo nome, ou a empresa de mesmo nome, que era do Antônio Emílio de Moraes, foi cimento, entre outras coisas, alumínio, etc. E a Votorantim é, na realidade, uma cidade periférica, ou da Grande Sorocaba. Então, notem que aquilo que eu estava falando, né, essas escolas pré-fabricadas, elas eram muito uma tentativa de resposta ou de ação imediata em cima da construção dos CELs, que foram justamente construídos nessas áreas de vulnerabilidade social, né, os 48 CELs, no primeiro momento 24, depois os outros que foram construídos em sucessivos governos municipais, eles atendiam justamente essa área que circunvala a Grande São Paulo, que é justamente a periferia da grande cidade. Essa primeira escola, como vocês estão vendo ali, a gente está assinalando a localização da escola, ela está bem ali na zona norte de São Paulo, dentro do município de São Paulo, muito próximo de Guarulhos, que é onde está o aeroporto, ali, do lado direito, e junto da Serra da Cantareira, que é um limite visível da cidade de São Paulo. E, então, quando a gente foi visitar o terreno, anote, é uma ocupação típica da periferia, super horizontalizada, as áreas verdes ou as áreas vazias não são exatamente espaços públicos. A Serra da Cantareira é uma reserva, parte dela é uma reserva estadual, mas inacessível, pouco acessível de forma domesticada. E quando a gente foi visitar esse terreno, no primeiro momento era necessário uma vistoria e um pouco na aflição de atender a uma demanda ou tentar eclipsar a ação dos Centros Educacionais Unificados, os CELs, o que o governo do estado fez? Ele fez isso que eu vou mostrar para vocês. Esse era um terreno onde estava já situado uma escola. Esse terreno era desmembrado, então onde tem esse galpão, não sei se o próximo slide explica isso, onde tem esse galpão, que era uma quadra coberta, nós deveríamos redesenhar essa quadra dentro da escola que já existia, e aquele terreno residual sempre eram trapézios, eram polígonos irregulares, era sempre terrenos difíceis, com uma certa topografia atrapalhada. A gente tinha que, então, implantar uma escola com um programa razoavelmente grande, né? No caso da Taliba Leonel, era um programa quase completo, de 16 salas de aula, se não me engano. Acho que tem lá as classificações, M12 e Votorantim era uma de 10 salas de aula, ou 8 salas de aula. Eu sempre tenho uma dúvida se é M12 mais os... Agora eu não lembro mais, que faz tanto tempo que a gente não trabalha para a FDE. Antes a gente tinha familiaridade com essas anotações programáticas. Essas são algumas imagens. Gente, isso era como a gente fazia modelo em 2002, então peço desculpas. Não era nem a gente que fazia. Era uma simulação do que a gente imaginava. Notem que nesse modelo, diferentemente do que foi realizado, havia uma ideia de interpor a estrutura pré-fabricada de concreto, adoçar, vamos dizer, essa estrutura com
uma certa película feita de madeira autoclavada, que é uma madeira que recebe um tratamento, um banho de cobre, uma madeira tratada quimicamente, e a gente queria fazer ao longo de todo o conjunto, de ambos os lados. São coisas que aí a gente, no processo da obra, algumas coisas foram sendo questionadas pelo Estado, pelo próprio construtor que ganhou a licitação. Isso são alguns desenhos que reportam ainda o anteprojeto, onde algumas características, porque o que é esse programa de pré-moldados da prefeitura propunha, né? Era um catálogo, né, de componentes, de componíveis estruturais. Então, você tinha essa modulação, que você já deve ter estudado também, que é disponibilizado pelos catálogos técnicos do FDE, no site do FDE, mas era uma modulação que vinha da época depois do FES, a Conesp, agora, que era a empresa anterior ao FDE de apoio à Secretaria de Estado da Educação, onde já tinha uma modulação básica de 90 por 90, e isso vai gerando esses módulos estruturais, né? Então, no sentido transverso, a gente está falando de um módulo de 10,80, um vão de 21,60, e no sentido longitudinal de 7,20. A cada 7,20, um pórtico estrutural, ou uma treliça de aço vencendo 21,60 metros, ou uma viga de 80 centímetros de altura vencendo 10,80 metros. E aí sempre a estrutura de concreto tinha um apoio intermediário, 10,80, 10,80. Nos estudos, então, quando a gente recebeu a demanda do FDE, olha, a escola, a gente basicamente a segunda geração de escolas, havia sido testado esse sistema em 4 escolas em Campinas, um projeto do Gui Paulello e André Weiner, outro projeto do UNA Arquitetos, outro projeto do MMBB Arquitetos e outro projeto do Andrade Moretin Arquitetos. E aí a gente basicamente, essa escola é a segunda geração. Então, essa treliça, por exemplo, é uma treliça que esses 4 escritórios, juntamente com o Kurkdjian Fruchtengarten, que é um escritório de engenharia, haviam estabelecido como componente. Então, a gente utilizava essa treliça. Essa treliça, no nosso entendimento, era super importante, essa praça que se relacionava com o bairro, com uma rua, depois a gente vai ver nas fotos, ela ficar no nível da cidade, essa praça, essa quadra, e aí os blocos eles se conectariam, seriam interligados por passarelas metálicas que estariam penduradas, atirantadas nessas treliças. Então, a gente ia, a partir de, então, componentes e de um programa pré-estabelecido, a gente foi um pouco imaginando outras configurações, ou uma certa espacialidade, ou uma forma de relacionar com a cidade, porque, como eu estava dizendo, como os terrenos eram um desmembramento de escolas existentes, no caso de Campinas não foi, era um conjunto habitacional, que tinha as áreas lá designadas para os equipamentos sociais ou comunitários. Mas, no caso das escolas de São Paulo, eram desmembramentos, nunca eram terrenos livres, desmembramento de escolas existentes. Então, aquela solução que foi muito usada em Campinas, que era a primeira geração, que era a quadra na cobertura, era não, a quadra tem que ser na cobertura. Não, a gente insistiu nessa ideia da quadra no chão, porque para a gente parecia muito importante como um elemento de inserção desse equipamento na cidade. E depois isso se mostrou muito eficaz, eu conto rapidamente, porque quando a gente foi visitar aquela estrutura metálica na escola existente, a gente reparou que os estudantes pareciam meio velhos para serem estudantes da escola. O mais novo tinha uma barba assim gigantesca. Então,
Depois a gente descobriu, a diretora falou, vamos lá visitar a quadra, eu vou com vocês, porque é muito perigoso ir lá. Falou, não, mas a gente já foi lá, já fotografou. Como assim vocês já foram lá? Vocês já foram lá sozinhos? Sim. Não, vocês não podem ir lá sozinhos, porque aquele setor da escola foi ocupado pelo tráfico, ou pela milícia, né? Não, mas a gente já fotografou, conversamos com todo mundo. A gente achou estranho, porque a gente achou que os estudantes eram muito velhos para estudarem aí na escola. Não, eles que dominam a quadra, eles usam a quadra, alugam a quadra, a gente não usa a quadra. Nós da escola não usamos a quadra. Bem, resumo da ópera. Quando a gente colocou a quadra aqui embaixo, ninguém do FDE falou nada para a gente. Mas, com certeza, os diretores acharam muito ruim, porque isso gerou um conflito e obrigou a escola a conversar com os traficantes. E depois foi muito legal, porque essa quadra virou um espaço compartilhado entre a comunidade, de fato, que era para ser compartilhada, mas, inclusive, os traficantes, a sociedade organizada, a sociedade desorganizada e a sociedade medesorganizada, que é a sociedade que hoje governa. Essa medesorganizada é a sociedade que hoje, né, como todos sabem, está lá em Brasília, ditando os rumos da nossa nação. Mas foi interessante, porque a gente voltou depois para a escola algumas vezes, aí vinha a diretora, agora a escola de samba treina aqui de noite, a gente liberou todos os eventos de distribuição de brinquedos no Dia das Crianças, do tráfico aqui dentro. A quadra virou uma praça do bairro, que pareceu para a gente um acerto, né? Essas eram imagens bem simples, mas para a gente, naquele momento, eram incríveis, né? A gente olhava essas imagens, parecia que você estava dentro de uma imagem real, mas, na verdade, eram estudos que a gente queria fazer, o bloco de concreto ser bloco de concreto, lá na quadra os blocos serem pretos, depois vocês vão ver, a gente foi obrigado a pintar com as cores do partido vigente. Então, todas as escolas eram obrigadas a ter a cor do partido político vigente, dominante em São Paulo, que está no poder desde a década de 80. Bem, aí algumas imagens rápidas da construção, aí é chovendo molhado, né? Esses painéis, né, são coisas que foram aparecendo ao longo do... como é que vai ser o sistema de laje? São painéis protendidos de tantos metros. A gente achava muito alto, eu não vou voltar às imagens, a posicionamento da quadra. Então, nos pareceu uma oportunidade. Dá para usar esse painel na vertical, então, faz um certo fechamento para esse lado interno e deixa aberto para a cidade. Depois a gente chama um artista para pintar, então esse lado fica mais aberto, o outro lado fica mais fechado. As treliças foram substituídas por vigas, o próprio Zavem, o escritório que fez a estrutura, propôs que a gente substituísse a treliça por vigas de alma cheia, que consumiam, pelo cálculo, o mesmo material, e teria uma performance melhor. Então, aí a gente já está vendo a estrutura de aço, a gente viu na foto anterior, as vigas, a cobertura, os pendurais, né, os tirantes das passarelas, para que essas vigas ficassem bem leves. Esses ajustes, né, parece bem bruto, que o terreno, como a gente disse, era muito difícil de resolver. Tinham basicamente 3 níveis. O acesso deveria ser junto do acesso. Vejam que essa rua está fazendo uma curva ali, aí ela sobe de forma bem acentuada, como uma ladeira. Então, o acesso principal da escola, por solicitação do FDE, deveria ser junto do acesso da outra escola, né? Nessa rua que vai subir ali do lado, ali no final da curva. A praça, a gente ligava a esse nível da rua, que estava mais de 4 metros abaixo do nível de acesso da escola, e depois tinha um meio nível do acesso dos serviços ou da parte administrativa da escola, estacionamento, etc., no final dessa rua. Então, era uma situação bem complexa, a topografia. Note ali, dá para ver o meio nível ali. A gente sobe dessa praça meio nível para chegar lá no bloco administrativo.
Algumas derrotas também, sempre é importante destacar. Como vocês sabem, a arquitetura é uma máquina do tempo, você faz o projeto e depois de alguns anos, nesse caso foi rapidamente, mas outro dia, por exemplo, a gente estava vendo um projeto do Mansilla Tuignon, que é Coleções Reais. O concurso é de 92, o projeto vai ser inaugurado ano que vem, em 2022. Então, a gente está falando de 30 anos entre o projeto e a construção. 30 anos talvez seja a vida de todos vocês, estudantes, menos. Né? Esse é o tempo de um projeto. Imagina, quando um projeto fica pronto, ele é uma máquina do tempo, porque ele representa o que o arquiteto pensava 30 anos atrás. Só que o que é também ao mesmo tempo? Porque a arquitetura é uma máquina do tempo? Porque você antecipa o tempo ao projetar. Ao projetar, você não sabe que vai demorar 30 anos, mas você sabe, ao convocar os saberes necessários para realizar o projeto, aquilo que você mais ou menos quer fazer. Porque a gente faz o mundo que não existe, né? A arquitetura é a construção do que não existe a partir de tudo que existe, de tudo que se sabe. E ao construir aquilo que ainda não existe, você, de certa forma, está se antecipando ao tempo, necessariamente. Então, é muito comum no processo de arquitetura, aquilo que a gente imaginou, que, enfim... Não, só para te chamar a atenção, essa parede também, a gente queria tudo mais aberto, como vocês viram, a escada era aberta. Aí tem uma coisa, um amigo nosso aqui de São Paulo falou outro dia assim, Álvaro, se as instruções técnicas dos bombeiros e a NBR 9050 tivesse sido inventado na década de 50, não existiria arquitetura moderna. O Niemeyer não teria existido, o Artigas não teria existido, porque é um absurdo, né? Uma escola de 2 pavimentos, os bombeiros vieram e obrigaram a gente a fazer uma escada de segurança com antecâmara. Então, a gente tem uma escada que era toda aberta, leve, metálica, você subiria olhando a quadra, etc. Teve que virar uma escada enclausurada, porque os bombeiros entendiam que era um espaço de risco, né? Depois eu vou mostrar um projeto para vocês do Sebrae, que eu fiz, né, mais para frente, com o João, com o Luciano. Teve um dia que foi bizarro lá, que a gente foi com bombeiros discutir o sprinkler em cima do espelho d'água. A gente teve que pôr. E aí a gente explicava para o bombeiro, o general, sei lá, hoje esse bombeiro deve ser ministro de alguma coisa. Fala assim, capitão, o tenente, mas é um espelho d'água. Não, você não está entendendo, tem que ter sprinkler. Eu falei, tá bom. Colocaram, a gente falou. Essas imagens de obras são bonitas que mostram já intenções do projeto, né? A gente esteve lá no terreno antes de construir, olhava para a Serra da Cantareira, olhava para a vertente oposta, essas situações de vales intermitentes da cidade de São Paulo, o mar de morros. Apesar da gente ter aqui destruído a natureza e não mantido a natureza como vocês fizeram no Rio de Janeiro, a gente também tem uma certa natureza, a gente também tem uma certa topografia e parece sempre muito interessante quando a arquitetura consegue, de certa forma, preservar essa topografia. E nos parecia interessante que, ao ir de um bloco para outro, né, das salas de aula para os laboratórios, da área de convivência, do recreio coberto para a biblioteca, você passasse por essas passarelas e visse a cidade. A cidade é o lugar de onde viemos, a cidade é o lugar para onde voltamos todo dia, é onde vivemos na realidade. E a escola deveria sempre ser uma janela para esse lugar. Nos parece também sempre interessante quando a arquitetura, falando então de outros casos, Mariana, quando a arquitetura não é um castelo, que quando você entra, você se fecha para o lugar de onde você veio, então é um refúgio, no sentido mais querido da palavra, mas nesse sentido é sinistro, porque é uma sombra, porque é um lugar que você escapa do mundo, né? Sempre lembrando a todos e todas que quando a gente constrói um muro, a pergunta subsequente é de que lado você está do muro.
Você está do lado de fora ou do lado de dentro? Isso é muito importante, saber responder essa pergunta, que a gente vai entender depois que a gente nunca está de lado nenhum. Não estou dizendo que a gente está em cima, hein? Mas aí algumas obras tá vendo como é tudo muito angustiante, né? Olha como é tudo muito próximo. A gente está obedecendo recuos obrigatórios, mas fica tudo muito em cima. É uma construção muito em cima da outra, sabe? E aí algumas imagens da obra pronta. Então aqui essa imagem, né, mostra essa situação de periferia típica das grandes cidades, das grandes metrópoles brasileiras. Tem a ver muito com o projeto da economia, que, sobretudo, essa ideia de cidade advém basicamente do Roberto Campos, 1968, ditadura militar, metropolização exagerada, radical, sem qualquer tipo de planejamento, né? Esse planejamento que a gente tem hoje, ó, não tem como todo mundo ficar velho, tem que morrer. Esse é o tipo de planejamento que fez as nossas cidades e continua nos fazendo sermos o que somos. Mas, enfim, aqui dá para ver os dois volumes, né, vamos dizer assim, e intermediados por essa pausa, que é um vazio, que tem 7,20 vezes 5, 36 metros de extensão, que corresponde às passarelas, etc. Então, aquele primeiro bloco, que está lá junto ao acesso da cidade, da escola, perdão, o acesso principal da escola, é um bloco de 2 pavimentos, uma estrutura absolutamente comportada, os 1080, 1080. Fizemos uma subversão aqui, que depois o FDE nunca quis mais aceitar, que é fazer as circulações avarandadas, abertas à cidade, a gente imaginava sempre essa relação, e as salas internas, né? Aí, para garantir a ventilação cruzada, a gente adotou esse artifício era uma exigência. Mas tudo bem, vocês vão fazer assim, mas tem que fazer a circulação a circulação transversal de ar, né? A ventilação transversal. Tá bom, a gente garante para vocês isso aí. Então, a gente achava importante configurar essa varanda, tá no nível do acesso, porque a gente achava que isso era um espaço de olhar a cidade, a varanda urbana da escola, né? do recreio coberto, do recreio descoberto, você tem uma relação com a cidade. A praça, a quadra esportiva ficava no final da continuidade dessa rua. Notem como é a topografia desse bairro. Então, a praça ficava no nível da cidade, aí era necessário esse dispositivo estrutural especial para vencer o vão, substituir uma viga, a treliça de aço por uma viga de alma cheia, e aí um pindural, uma estrutura metálica a cada tantos metros, faz com que seja possível vencer os 36 metros de vão, essas passarelas que conectam um bloco ao outro, né? Então, vejam que a escola não estava pronta quando a gente tirou essas fotos, ainda tinha coisas por fazer, né? Mas já dá para ver ali o mural, que a gente chamou um artista urbano, que é o Espeto, para colaborar aí com a obra. No bloco do lado oposto, lembrem que quando a gente ingressa na escola são 2 níveis, aí o terreno desce tanto, mas não tanto quanto a quadra, mas a gente consegue configurar mais um nível, que era onde se situava a administração, sempre com essa relação de varanda. Então, a varanda da administração é onde você recebe o pai. Notem aí no corte, que a rua já está bem abaixo em relação ao nível do terreno, né? Então, é um terreno bem complexo, dá para ver nesse corte longitudinal. Então, aquele primeiro bloco, onde tem o recreio coberto do lado direito, a pausa na construção, a quadra, e o bloco
com 3 pavimentos, ou 2 pavimentos mais térreo, desse lado esquerdo. Então, no sentido de tentar um pouco... Deixa eu tirar esse quadradinho aqui para vocês verem. No sentido de amenizar um pouco esse pé direito, que a gente julgava muito alto, aí a gente colocou essas lajes estruturais que serviram para construir a escola como paramentos. O Espeto fez esses lindos murais aí, esses grafites, né? Essa é uma vista da outra escola existente, que acabou sendo separada por um muro fisicamente. Então, aí, nessa primeira planta, a praça e o setor administrativo. E uma coisa que eu acho legal, a grande parede, que a gente não queria fazer e acabou sendo feita. Uma coisa que eu acho legal comentar, quando a gente mostrar agora essa planta, também é isso, né? Tanto nessa escola quanto em Votorantim, talvez em Votorantim isso transpareça mais, é óbvio que a modulação estrutural tem a ver com a modulação espacial das salas de aula. No pavimento das salas de aula, a estrutura está eclipsada, ela submerge na modulação da arquitetura. Mas nos parecia interessante, quando possível, escapar, não submergir a estrutura na arquitetura. Então, tentar revelar, notem aí no Recreio Coberto, que os volumes a gente deslocou, normalmente, de forma quase que automática, os arquitetos vão submetendo os vedos e fechamentos e ambientes à estrutura. E a gente tentou, na medida do possível, ir revelando ao máximo a estrutura, sempre que possível. Às vezes não era possível, às vezes era possível, né? Então, essa é a escada de acesso dos estudantes, que se liga ao Recreio Coberto. Acho que as plantas não têm a escada fechada, enclausurada, mas existe uma escada que liga a administração a esses pavimentos, que acabou sendo a escada que os bombeiros... Era essa escada do lado esquerdo, que acabou virando uma escada fechada de segurança. Mas era originalmente uma escada aberta, metálica também. E aí essa ideia da varanda de circulação, com os fechamentos em pinos autoclavados, para tentar adoçar um pouco essa aspereza ou dureza da estrutura pré-fabricada de concreto. Depois, a primeira geração de escolas, o Andrade Moretim e o UNA utilizaram um elemento industrial, que é uma veneziana de PVC, que chama Comovente. O Andrade Moretim, perdão, o André Weiner e Gui Pagliello usaram um fechamento em chapa de aço. O MMB usou o elemento vazado de concreto. Então, isso depois foi se multiplicando com as experiências, cobogós de cerâmica, aço. Aí você já deve ter estudado outras escolas, já que entendem que eu estou dizendo melhor. A segunda experiência, 4 anos depois, e a demanda era bem distinta. A demanda era uma escola numa cidade do interior, num terreno vazio, não tinha uma escola, era um terreno vazio, na periferia, era na periferia. Uma vez eu fui para Sorocaba, não sei se o João foi, mas talvez eu estivesse sozinho. Eu cometi o erro de falar, não, essa escola de Votorantim é uma escola na periferia, numa cidade periférica da periferia. E eu esqueci que tinha um montão de gente de Votorantim. Putz, aí, sabe quando você fala uma coisa que não tem que falar na hora? Mas aqui para vocês do Rio de Janeiro eu posso falar, Votorantim. Imagina, isso é a periferia de Votorantim, que por sua vez é a periferia de Sorocaba. Então, a periferia da periferia da periferia da periferia. Então, era uma área quase rural. Quando a gente foi visitar lá, era um pasto. Tinha uma reserva, aí,
E notem aí as plantas industriais, né? Ali está Coca-Cola, etc. E é um bairro muito pobre, esse bairro que é o Jardim Tatiana, muito pobre. Quando a gente foi, não tinha nenhuma rua pavimentada, a maior parte das ruas era de terra, inclusive a rua da escola. E a demanda era completamente diversa, né? Ó, esse é o dia que a gente foi visitar o terreno pela primeira vez. Nos chamou muito a atenção, principalmente essa árvore maior. Ela sempre fez parte do projeto, essa árvore, e ficamos muito surpresos. A primeira vez que a gente foi visitar a escola, a construtora tinha derrubado a árvore porque ela atrapalhava a manobra do guindaste. Foi uma grande decepção, porque toda a escola era feita um pouco em volta, a escola respeitava a árvore. Agora eu e o João estamos fazendo um projeto em Curitiba e foi uma maravilha fazer o projeto em Curitiba, porque não tem recursos obrigatórios, recurso de fundo, recurso de frente, tem recurso em relação às araucárias. E é muito emocionante recuar em relação à araucária. É um barato. Então, você pega as araucárias e faz uma circunferência de 5 metros e tem que construir aonde sobra. E a casa foi se encaixando aonde sobram os recursos obrigatórios das araucárias. Talvez essa seja a primeira escola, a primeira obra que a gente também tentou considerar essas árvores, esses entes, e acabou, no final, acabaram só essas aí sendo mantidas. Mas o FDE falou assim, olha, gente, diferentemente das escolas de São Paulo, das escolas mais urbanas, a gente gostaria de fazer uma escola mais tranquila, sem a necessidade do dispositivo de circulação mecanizada, do elevador. A gente queria que vocês utilizassem rampas. Então, quando a gente foi ensaiando a escola, vocês já viram lá pelas imagens, que existe um certo declive, um vale, existe uma vertente oposta, que tem mais um bairro de Votorantim, do outro lado do vale. E aí a ideia era docemente ocupando esse vale. Então, quando você ingressasse, a ideia era que esse triângulo fosse aberto para a cidade, para o final dessa rua, mas como uma praça que tivessem as árvores originais, primordiais, a grande árvore, a grande sombra, e a quadra deveria, a arquibancada da quadra, os 30 e poucos metros da quadra, também ser a continuidade. Então, dessa praça você já teria uma relação com a arquibancada, e você estava no nível inferior, aí lá embaixo, um pouquinho mais lá embaixo. E aí, para nossa surpresa, o FDE falou, olha, mas vocês não estão respeitando os recursos obrigatórios. Ele falou assim, mas gente, mas o que tem do lado? A gente está no meio do mato. Ah, não, do lado é um terreno também do governo do estado, que a gente vai construir um hospital, uma UBS, depois a gente nem sei se construíram, acho. E aí a gente tinha que ter um recuo obrigatório de 5 metros dessa quadra. A gente brigou muito, a quadra teve que virar, Otávio. Mas são coisas que depois a gente não dá para entender muito bem. Mas tudo bem. Aí o que era para ser uma arquibancada virou uma varanda, continua tudo lá, como a gente tinha imaginado. Mas aqui a gente procurou também, note, aqui alguma das ideias, né, que a gente falou na escola anterior, preservar um pouco a estrutura, revelar essa estrutura como fosse intocável. Então, de todos os pilares do pavimento, de todas as colunas do pavimento térreo, só uma que acabou ali, a gente não conseguiu, poderia ter conseguido, mas, pensando bem agora, mas não dá mais tempo. Já foi construído, daria para liberar aquela coluna lá, mas nos parecia importante, sabe, esse desprendimento, revelar, a revelação, olha, essa estrutura que... E aí é um pavimento só, são 10 salas de aula, os laboratórios são essas salas maiores. E quando a gente fala laboratório, gente, não é nada de outro mundo, não é aquele laboratório que a gente vê todo dia no Jornal Nacional.
nível de biossegurança 3, uma sala de granilite com uma pia. Acho que tem 2 microscópios. Mas então, a gente imaginava essa rampa como um elemento aberto para que você pudesse construir essas relações com a cidade. Isso que sempre vai nos motivando, né? Então, as árvores que foram mantidas, no final das contas, a ideia aí já dá para ver que a quadra já está sendo, a estrutura da quadra está sendo montada, né? E aí o bloco didático já bem mais avançado, é muito rápida essa forma de construção mesmo. A gente aqui na obra 5 vezes a cada um mês, e eram saltos significativos de desenvolvimento da obra, né? Então, esse espaço anterior, que aí é o canteiro, é o que a gente conseguiu manter parte dele como uma praça aberta na cidade. E essas são fotos, elas estão meio distorcidas, que são fotos que a gente vai juntando várias fotos. Essa é uma foto única, aquela era um mosaico, né? Então, aí o projeto já vai se revelando com a estrutura metálica, a espacialidade, né? E aí a gente usou como um fechamento também esse mesmo material, que é o pinus autoclavado, tratado, né? E ele é um produto industrializado que dura 30 anos, e a gente, nesse caso, imaginou esses paramentos na vertical. Lá na escola anterior, eles estavam na horizontal, que parecia que melhor se comportaria em relação às águas, a chuva, não acumularia água, etc. E aí a escola quase ficando pronta, né? Não é um primor, né? Vocês podem imaginar. Isso aqui é a escola pouco antes de entregar. Aí é triste falar isso, mas acabou o orçamento, eles não fizeram paisagismo. Entregaram a escola assim. Então, um pouco a forma pela qual a gente vive nesse país, que, em última análise, ele só serve de base, de meio para enriquecimento, para sustentar, né, gerar a riqueza, e a riqueza vai para outro lugar. Essa foto mais recente do Google já mostra o bairro numa outra condição né, já uma certa urbanização, as ruas asfaltadas, e a escola como equipamento, então, que se insere nisso. A escola, originalmente, a gente imaginava o fechamento mais para cada árvore, ele acabou cambiando, deslocando-se um pouco mais para lá. E a rampa é sempre essa ideia, né? O elemento que estabelece a conexão dos 2 blocos, o bloco esportivo e o bloco didático. E a rampa também era um elemento pré-fabricado de concreto, na verdade era uma viga que vencia o vão e se apoiava sobre vigas transversais, uma viga pré-fabricada que se encaixava. E depois a gente fez uma coisa que foi muito legal ter convencido, porque aqui o FDE nos encheu tanto em relação às cores, a gente já foi propondo de uma vez por todas o amarelo, mas a gente pôde usar outras cores, e a gente quis experimentar uma coisa, os pilares cilíndricos, as colunas que sustentam a rampa, a gente pintou de preto, como o Narconfim, do Mose Ginsburg, em Moscou, dos anos 30, que ele pintou todas as colunas de preto para o edifício flutuar, imagina? Só que o Ginsburg esqueceu que neva 6 meses por ano em Moscou, e aí quando ele pinta de preto as colunas e fica aquela paisagem branca, aparece para chuchu. Mas a gente falou, vamos pintar um pilar de preto, sempre... Aí, um laboratório, nunca pintamos mais, não sei se o João está aí.
Uma próxima oportunidade, vamos pintar os pilares de preto também, que é uma homenagem que a gente faz para a arquitetura construtivista soviética. O Álvaro faz ao Warchavchik também, né? Que é aquela coluna de esquina, o Gregório Warchavchik fez também, cara. Pinta de preto, né? É um russo, estou brincando. Mas olha lá, Otávio. Então, a escola sempre... Você vem da cidade, aí a rampa, né? Tá vendo que a rampa é meio assim por causa da NBR 9050 já. Mas na hora que você chega lá no patamar, você olha a cidade. Que cidade? Não é onde você vive. É onde você vive também. Mas é do outro lado da tua cidade. Então, nos parecia bonito. Na hora que você vira, você está olhando as crianças jogarem bola ou uma aula de ginástica. Quando você volta para aquele patamar para finalmente entrar na escola, você olha para a cidade de onde você efetivamente mora, né? Que quem estuda na escola é quem mora nesse bairro que está diante da escola. Aí você ingressa na escola. A gente também tentou fazer um mural, tinha essa parede disponível, e esse mural, quem fez esse projeto, super legal, é o João, não sei se o João está aqui, que foi o artista da vez, e é uma série de Fibonacci gráfica. Então, a gente brincava que se o aluno descobrisse a série de Fibonacci aí, ele podia, que nem um seriado que não é do tempo de vocês, talvez seja do tempo meu e do Otávio, o Kung Fu, ele poderia sair da escola. Se ele descobrisse os números que estão aí na série de Fibonacci, ele poderia finalmente pedir o diploma e já ir para a universidade. Mas que isso foi engraçado, Mariana, que eram as cores que sobraram, né? O amarelo que a gente pintou as paredes, o preto que a gente pintou os pilares, o beterraba que a gente pintou o bloco administrativo. Aí o João bolou esse painel lá. Então, um corte pelo bloco didático. E quando você ingressa, essa geração já é uma geração intermediária. Tinha um momento trágico dessa geração intermediária, que a obra já estava em curso, a estrutura já estava montada, e você ia até o FDE uma sala de exposição, mas eu vou usar o termo que eles usavam, que vocês conhecem, porque eu não gosto desse termo. Você entrava no showroom do FDE e tinha que escolher, olha, o piso são esses, as pastilhas são essas. E, gente, era um showroom de horrores. Então, a gente escolheu... Mas não dá para fazer o cimento desempenado? Não mais. Não dá para fazer granilite? Não mais. Ou você escolhe essas peças que estão aqui no showroom, ou a gente vai escolher para vocês. Eu falei, você está brincando com a gente. A gente teve que escolher, né? Escolhemos menos mal. Pega um piso cinza aí, pega um negócio aí. Mas a gente conseguiu manter o bloco. Talvez hoje nem conseguíssemos manter o bloco aparente, etc. A gente achava muito bonito, né? Essa quadra ter uma situação inversa para você sentar onde a gente está sentado, tirando essa foto, e olhando a cidade, lá do outro lado, o vale. Mas, infelizmente, a gente teve que fazer essa inversão para a escola. Tá vendo? Ó, seria lindo olhar para a cidade do outro lado. Enfim, acabou sendo inviabilizado. Bem, então essa escola... E, sabe, é legal hoje falar assim. Vocês querem que eu pare agora? Posso continuar? Mariana que é a chefa. Tá tudo ótimo, Álvaro, continua. Eu vou tentar ser mais rápido agora. Agora eu queria falar de outros casos. Vai falar com o teu sotaque, tá perfeito. Obrigado. Eu quero falar de outros casos agora, que não são exatamente escolas, mas eu vou ser mais rápido agora, né? Só para falar de alguns projetos que vão rebater em outros de escolas. Álvaro, a gente não está com pressa, tá? Importante. Não está. Não, que eu olhei aqui 3 horas, a gente começou já vai bater 1 hora. Mas não tem pressa, Álvaro, na boa.
Eu vou tentar acabar às 4, tá bom? Eu juro que eu não vou me estender muito. A hora que você quiser, está sendo muito bacana, então não tem pressa nenhuma. Esse é um projeto já de 2006. Eu acho legal mostrar ele, porque ele é simultâneo à escola do FDE. A gente estava desenvolvendo o projeto da escola do FDE e estava fazendo esse projeto que era um concurso para a sede do IFAM lá em Brasília. Então, para falar de ideias que estão nesse projeto em um outro ensaio, que é uma obra, que é essa ideia de uma estrutura que concentra os serviços. Então, os feixes de infraestrutura se situam nos mesmos feixes estruturais. Então, infraestrutura e estrutura são, moram, habitam o mesmo lugar, gerando, conformando os espaços que interessam, que são os vazios, né? E, no caso, essa rua... Espera só um pouquinho, gente. Então, conformando esses vazios, né? E esse era uma rua de acesso, de ingresso na sede, e os espaços de trabalho, que eram essas estruturas. Gente, eu vou ter que atender. Mariana, mil desculpas, porque eu estou só com meus filhos aqui. À vontade, quer fazer um intervalinho de 5 minutos? O pessoal desaparece. Espera aí. Tá. Era copiadora, desculpa, gente. Tranquilo, tranquilo, acontece. Com o projeto executivo do SESC. É maravilha. Ó, então, voltando aqui. Então, esses elementos estruturais, que são vigas de concreto, no caso, eles contêm todas as infraestruturas, todas as instalações, toda a circulação, etc. E os espaços da vivência, nesse caso, espaços de trabalho, são espaços efetivamente vazios, flexíveis, etc. Então, esse era um projeto, eu vou passar rapidamente, porque eu quero chegar em outros projetos, né? O térreo, aí tinha uma coisa que, naquele momento, eu, João, nenhum de nós sabíamos, que aqui em São Paulo, a gente estava muito habituado assim, o térreo é uma área não contabilizada, não sei como é no Rio. E para nós foi uma surpresa. A gente fez esse projeto tranquilos, ficamos tranquilos depois porque não deu em nada, né, como se diz. Mas quando a gente fez o Sebrae, descobrimos que o térreo em Brasília é contabilizado. Então, um térreo vazio em Brasília é área contabilizada, é área que você considera no coeficiente de aproveitamento. Foi um choque para a gente. Pô, o que é a coisa mais cara de Brasília? Como diz o Lúcio Costa no texto Brasília Revisitada, é a face diferenciada da nova capital. É um chão público. É um absurdo, é um sacrilégio construir nesse chão. O chão não poderia ser tocado, mas, enfim, a gente fez isso nesse projeto aí. Todo projeto de Brasília, a gente nunca tocou o chão, porque a gente falava, não pode tocar no chão de Brasília. O chão de Brasília é o chão de todos nós, o chão de todos nós brasileiros. Então, era isso, né? O chão era tocado por uma estrutura, todos os serviços do IFAM ficavam abaixo daqueles espelhos d'água, você sabe onde eu vou chegar. Embaixo daqueles tetos de água, céus de água, e aí a estrutura pairava sobre esse chão, e notem que é uma estrutura com uma certa densidade, né? Escritórios, tinham 6 diretorias do IFAM. Então, notem que as vigas são vigas de concreto, 2 paredes de concreto, 3 metros de distância uma da outra, 140 metros de extensão, então, tudo ficava aí.
a gente imaginava, viu, Mariana, essas salas de reunião, nas proas, elas teriam aberturas como as naves de 2001, uma Odisseia no Espaço do Kubrick. Então, tinham vazios nessa viga, que eram justamente para iluminar os acessos dos blocos que estavam no nível do chão. E aí a gente imaginava, nesse vazio conformado pelas duas vigas, que era o espaço público, duas exceções. Do lado direito, a sala do Conselho, que se abria para o Lago Paranoá, e do lado esquerdo, um auditório, cuja face seria de vidro transparente, que se abriria para o eixo monumental de Brasília. A gente não tinha a menor ideia se seria possível visualizar alguma coisa, etc., mas a gente imaginava que era bonito como ideia, como intenção fazer dessa forma. Então, esses cortes, não sei por que a resolução não está legal, mas pelo menos não está legal para mim. Mas, está vendo? Às vezes essa viga tinha vazios que iluminavam os acessos, os blocos inferiores, e assim sucessivamente. Então, nessa imagem também, que é uma típica perspectiva explodida, também um pouco do nosso conceito de como entendemos a arquitetura, que são as ações construtivas sucessivas não planares, ou seja, você faz uma ação construtiva, é um determinado plano, esse plano é acrescido de um outro plano que não magoa o plano realizado anteriormente. Você não faz uma parede de concreto, depois vem alguém e fura a parede de concreto, ou faz um rasgo para passar um cano, e tão pouco acontece isso numa alvenaria, etc. Então, a arquitetura, a expressão arquitetônica é resultante das ações construtivas sucessivas. Depois, talvez a gente possa ver melhor. Aí, em outra coisa, esse ensaio, um pequeno ensaio, a casa no Morro do Querosene, feito ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a escola de Votorantim, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o projeto do IFAM, né? Uma casa para professores universitários num bairro de São Paulo, junto à Universidade de São Paulo, um bairro que tem um caráter popular, era uma comunidade, até hoje, nessa porção onde a casa está, tem muita autoconstrução, na porção ali à direita já é um outro tipo de ocupação, é um bairro da City, que fez Alto de Pinheiros, esses bairros mais Jardim América, esses bairros de São Paulo. Mas o Morro do Querosene, né, como o próprio nome diz, era um morro que os ex-escravos, fim da era da escravidão, no final do século, no último quartel do século XIX, eles foram morar nesse lugar, era um morro, então as casas não tinham iluminação elétrica, óbvio, nem tinha, né, grande parte da cidade. Então, quando eles acendiam os fogos, né, as lamparinas, conferiu ao bairro esse nome de Morro do Querosene. Então, era uma casa que ela se concentra nesse bloco de 2,5 por 20. A casa ocupa esse bloco, 2,5 por 20, 50 metros quadrados, vezes 3, 150 metros quadrados. E aí, um vazio de 5 metros, uma parede, e aí, nessa parede, os 6.000 livros do casal, que são professores de história, inclusive da USP. Então, a gente aproveitava naquele momento da legislação, que era permitido construir 6 metros do nível da rua, hoje a legislação permite 10, e como o terreno descia 3, então eram 6 metros acima do nível da rua, 3 não é exatamente 3, abaixo do nível da rua. Então, a ideia da casa é concentrar toda a casa nessa construção de 2,5 por 20 e liberar 5 metros por 20 como um espaço vazio, inclusive a partir do qual, da rua, você pode ver, o teu olhar perpassa, atravessa esse vazio e chega até o final do átomo, né, da propriedade privada, que subdivide as superfícies da nossa cidade, mas, na realidade, você pode ver através da casa, e da casa, estando lá no final do jardim,
no trapézio aberto, ver da onde você veio, que é a rua, né? Um pouco a ideia dessa casa é ver e ser visto. Era uma ideia de segurança. O casal falava, não, e a questão da segurança. Bem, a segurança não é fazer um muro, nem cerca elétrica. A segurança é deixar tudo aberto e da rua o pessoal vai ver que você só tem livro. E tanto melhor se entrarem na casa e levarem os livros, porque alguma coisa a gente está fazendo de bem. E depois tem uma história, mas agora não vai dar tempo que eu conto, do famoso assalto da casa do Marcelo Ferraz. Mas aí, se der tempo, no final eu conto. E aí, para acessar os livros, né, a gente foi alternando essa estrutura de aço que liga o bloco construído da casa com a parede de livros, a parede de biblioteca, que vai alternando, são mezaninos metálicos de 5 por 5, e aí o andar inferior era o quarto das crianças, o andar superior o quarto dos professores, a cobertura, uma cobertura de água, né, a ideia de uma laje não impermeabilizada, que aí a água garante, sustenta a laje não dilata de dia, nem contrai de noite, a gente só tem microfissuras por deformação lenta, e aí a própria nata de concreto calafeta. Então, a casa ficou pronta em 2008. Essa casa inaugurou, Otávio, no dia que a gente assinou o contrato do Sebrae, em 2008, a casa inaugurou. Eu cheguei de Brasília e fui direto para a inauguração da casa. Foi um concerto de cravo. Foi incrível. E aí, 2008 para 2021, são 13 anos. Só 2 vezes teve vazamento. O bom de ter o espelho d'água em cima é que você não precisa esperar a chuva para saber que está vazando. Então, começa a vazar imediatamente. Você vai lá e resolve. Faz um pequeno dique seco, resolve e as coisas voltam a funcionar naturalmente. Essas são imagens que a gente fez para convencer a ideia da transparência, a fotos da obra para mostrar sucessões, ações construtivas, e aí a obra quase pronta. É uma obra que está quase pronta desde 2008. A turma mudou para aí, nasceu mais um filho, além do previsto, e até hoje eles vivem um pouco na obra. Nunca, né, vocês sabem como é que é professor universitário nesse país, não tem direito à vacina nem a salário muito decente, né? Então, são fotos já antigas, hoje a casa está muito... Tem mais livro a casa, viu, Otávio? Então, essas obras que eu quero mostrar para vocês, elas têm muito essas ideias, né? Isso que eu estava falando. As infraestruturas sempre são, na medida do possível, estão sempre aproximadas, associadas, concentradas. Onde está a infraestrutura é onde está a estrutura, e a construção sempre é uma sucessão de planos construtivos que depois geram a expressão arquitetônica. Essa outra obra é outro concurso em Brasília, que é o Sebrae, a sede do Sebrae, né? O Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas, é uma autarquia, ela funciona tal qual o SESC, é uma empresa privada com dinheiro público, então tem que prestar contas no TCU. E eles adquiriram esses 2 terrenos da Nova Cap, que era a empresa promotora de imobiliária do plano de Brasília, perdão. Eram os últimos 2 terrenos da Plana Cap. E tem essa questão, né? Ela está no eixo do serviço da área comercial dessas superquadras. Tem um super McDonald's ali, mas beleza. E a gente imaginava que seria possível visualizar o Lago Paranoá, essa linda ponte do Oscar Niemeyer. Depois, quando a gente realizou, é tão densa as massas arbóreas de Brasília,
sobretudo da superquadra, das embaixadas, perdão, que estão aqui embaixo, que você não consegue, teu olhar não ultrapassa as massas arbóreas, você acaba só desfrutando da vegetação. Mas qual era a ideia aqui, né? A ideia era aquela mesma do projeto do IPHAN, a ideia de preservar esse chão, sobretudo lá no IPHAN era um lugar novo, era uma área inédita do plano piloto, era um condomínio de espaços institucionais, que nem sei se foi para adiante. E aqui a gente falava, nossa, aqui é superquadra, aqui o chão público tem que ser mantido, né? Então, a ideia de continuidade do chão da superquadra, a instalação de todas as atividades mais coletivas nesse térreo, que se situaria abaixo do nível da cidade, o que a gente convencionou a chamar de térreo inferior, e os escritórios ocupando esses espaços aéreos. Então, aqui, diferentemente aqui é mais a casa do Morro do Querosene, né? Os serviços são castelos, são estruturas de concreto que nascem do chão, advêm do chão e contém toda a infraestrutura, toda a circulação, e os escritórios, essas estruturas aéreas conformadas por uma estrutura metálica, pórticos e metálicos, eles são efetivamente espaços completamente abertos, né? E aí tem outro dado que é muito importante sublinhar, né? Por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro vários exemplos, talvez o exemplo mais incrível do lindo prédio do Jorge Moreira, talvez alguns edifícios da PUC, mas o edifício do Moreira da arquitetura, né? No Fundão, essa ideia tão linda da arquitetura que nosso clima permite perfeitamente, do dentro, fora, fora, dentro, né? O que é o espaço de dentro, de fora? A gente não tem invernos e não tem que fazer paredes que não podem ter pontes térmicas, paredes que têm que conter frios horríveis de menos 60 graus, menos 40 graus, exagerando. Ou a gente tem, né? Verão de 40 graus, mas no verão de 40 graus a gente curte. Mas toda a circulação vertical ela está fora e se abre com as varandas. Então, você está fora, entra no elevador, sobe as escadas, está dentro, sai fora na varanda, olha para fora, e aí entra para dentro. Então, estar dentro, fora, fora, dentro, é sempre uma condição desse edifício de escritórios. Quando a gente espera, o que é esperado no edifício de escritórios? Você entra num vestíbulo totalmente fechado, um cara vai lá, e você dá um nome, o RG, aí você está já dentro do ar-condicionado, entra, pega o elevador, sai no ar-condicionado, enfim. Então, a gente tentou fazer um edifício mais aberto possível, algumas imagens do concurso, as plantas, né? Então, isso que eu estava falando, as escadas e elevador sempre estão relacionadas com o espaço externo, o térreo era também uma cobertura de água dos espaços, na verdade, duas coberturas de água, uma cobertura jardim dos espaços do térreo inferior, o castelo do lado esquerdo, que é a face sul, sempre tinha um fechamento, porque existia um hospital público do GDF, do Governo do Distrito Federal, no terreno do lado. Então, e do lado oposto aqui, as varandas, dessa varanda você consegue olhar as torres do Congresso Nacional. Então, a gente imaginava essas varandas abertas na face norte, as varandas mais fechadas na face sul. E a declividade da rua principal em relação à Rua das Embaixadas, havia um impedimento por norma urbanística de ingresso. Você não pode ingressar da Rua das Embaixadas na unidade. A gente imaginava uma coisa super bonita,
do carro descer, deixar alguém e continuar para a Rua das Embaixadas. Mas a Rua das Embaixadas só pode dar acesso às embaixadas, ou é uma passagem. Não pode dar acesso a mais nenhuma instituição. Então, a gente acabou abdicando dessa ideia e aí... Mas o declive, né, esse declive em direção ao Lago Paranoá, Brasília está na vertente do Paranoá, uma vertente, né, do vale, permitiu, por exemplo, que o terra inferior fosse totalmente aberto. O terra inferior ainda tem algumas certas visuais, você está acima do nível da rua, muito acima do nível da Rua das Embaixadas, um pouco acima das embaixadas, e os entre aspas, espaços para estacionamento acabaram se revelando espaços com muita dignidade. Tanto é que uma porção considerável aqui do lado esquerdo, do primeiro nível de estacionamento, ao longo da obra, o Sebrae acabou por adotar como espaços de serviços terceirizados, são escritórios dotados de toda a infraestrutura, ar-condicionado, janela, etc., jardim, acabaram virando espaços efetivamente. Isso aqui é um GIF, né, para mostrar como a gente imaginava a obra no concurso, a ideia de, no primeiro momento, a estrutura de concreto, uma vez a estrutura de concreto realizada, a montagem da estrutura de aço. Era uma estrutura de aço, eram pórticos, como eu estava dizendo, no sentido transversal, 18 metros de vão, no sentido longitudinal, a cada 2,5, as nervuras, permitia uma obra sem cimbramento provisório. Eles só adotaram um cimbramento horizontal para evitar a torção das vigas. Então, era uma obra muito rápida. Por quê? Tinha 18 meses. Ele teve 1 ano para fazer o projeto e 18 meses para concluir a obra, porque o Sebrae queria concluir no final do mandato da diretoria vigente, que fez o concurso e que queria inaugurar o edifício. Então, no final das contas, a obra acabou sendo feita toda ao mesmo tempo, como vocês estão vendo nessas imagens, né? O concreto, a arquitetura subdividiu a obra em 4 setores. A arquitetura usou endereços costianos, né? O Lúcio Costianos. Então, era o S1, que era Sul 1, o S2, que era o setor Sul 2, N1. Todo o projeto tem endereços. E a construtora, ao analisar, a estrutura considerava esses endereços, as juntas de dilatação consideravam esses endereços, o posicionamento das juntas de dilatação consideravam etapas sucessivas de obra, que era uma etapa, eram no sentido horário, S1 ao N2, que é esse último aqui que está aqui na frente da foto. E aí a construtora adotou isso. Então, a obra do S1 já estava ficando pronta, o N2 ainda estava concretando. Era uma espécie de estádio da Copa do Mundo, tudo feito ao mesmo tempo. Era uma obra que demandou muita concentração, né? A gente teve que ir 52 vezes para Brasília ao longo de 1 ano e meio, era quase toda semana. Portanto, se 1 ano tem 52 semanas, 1 ano e meio tem 75 semanas, aproximadamente. A gente foi semana sim, semana não para Brasília. Então, está vendo? Ó, já estão passando cabeamento estruturado, estão concretando lá as passarelas. Obviamente, isso acabou gerando uma série de problemas, erros construtivos, sobretudo no final. E digo para vocês, quando a arquitetura tem que suportar esses desaforos, né? Hoje, a gente tem, além dos erros de obra, 10 anos de ocupação, mais de 10 anos. A obra foi inaugurada em 2010. E quando você vai lá, a última vez que eu estive lá, um montão de coisa que fizeram, e mesmo assim ela vai suportando os desaforos, aí você fica razoavelmente contente, porque revela que teve mais acertos que erros. Essas são imagens que o Nelson
fez 2 semanas antes da inauguração. Isso é novembro de 2010. Então, a obra, de fato, começou em março de 2009 e terminou em novembro de 2010. É uma obra bem corrida, vamos dizer. Essas fotos são elas correspondem a 2 idas do Nelson, a obra, são 2 semanas, então dá para ver quando está menos pronto e 2 semanas depois mais pronto. Vocês veem aí que está todo mundo trabalhando. Por exemplo, aqui, essa face sul, essas salas, que são salas de trabalho para convidados que não são funcionários do Sebrae, elas têm um brise, também a face sul é ensolada em Brasília, e ainda não estava instalado. Eles estavam aí aprontando o edifício para a inauguração, que se realizaria 2 semanas depois. Essa é aquela ideia que a gente tinha dessa rua pública que chegaria lá no final, teria um café, que só foi feito o balcão, nunca implantaram o café, e a gente imaginava que era um café público, né? Vamos tomar um café lá no Sebrae. E acabou, olha lá, o balcão foi construído, eu nem lembro agora se eles demoliram o balcão, não sei se o João está aí para me lembrar, mas a ideia era de ter um cafezinho expresso lá no final. A gente achava divertido, servir também, claro, um chopp, ou um spritz, sei lá. Aí tem coisas engraçadas, né? O espelho d'água é azul, o nosso projeto era negro, porque quando você vai fazer um espelho d'água, você quer que ele reflita, ele seja refletor, então ele tem que ter uma cor escura. A gente imaginava. Aí um dia os diretores perguntaram: podemos fazer azul, cor do Sebrae? Claro, vocês podem fazer como vocês quiserem. E aí a gente deixou eles fazerem azul, não ficou de todo mal. Eu gosto muito dessa foto. Ficou mal uma coisa, porque aquela meinha soquete, eu juro que não era assim um detalhe arquitetônico, mas era um detalhe mais sofisticado, que a impermeabilização subia num sócolo do pilar e tinha um revestimento em concreto. Mas aí a construtora achou mais fácil fazer assim, é óbvio. Eu acho essa foto muito bonita, porque a gente está a 9 metros mais 1,5, a 10 metros e meio do limite da construção, e o céu de Brasília, do Lúcio Costa e do Djavan, estão dentro do espelho d'água. Esse espelho d'água, Otávio, que tem, ainda bem que a gente não vai ver aqui, que tem sprinkler para incêndio, porque é muito perigoso, né? Vocês imaginam, quando a água pega fogo, ninguém sai vivo, não escapa um. Então, tinha que ter uma certa proteção. Então, por que eu mostrei o Sebrae? Por que eu mostrei os 2 projetos que vão derivar no Sebrae? Porque, em 2017, um diretor do Sebrae, que a gente conheceu na época que a gente fez o projeto, acabamos nos tornando amigos, eles nos procurou, ele estava em São Paulo, no Sebrae aqui de São Paulo, falou: vamos tomar um café, vamos, tá bom, beleza. Olha, eu queria conversar com vocês, porque o Sebrae não... a gente superou as expectativas, no sentido... quando eles fizeram um concurso, eles ocupavam um edifício no setor norte, não sei se era 515 norte, e não cabiam mais lá, estavam já atomizados, difusos em outras salas em Brasília, foram para essa sede com um pulmão de mais 100 funcionários. Só que aí, nesse meio tempo, a administração que sucedeu a essa administração criou uma coisa chamada Universidade Sebrae, que era uma escola de empreendimento, de empreendedorismo. E aí eles não devolveram a antiga sede e transformaram aquilo, a gente não participou disso, em uma escola. E aí eles estavam com uma ideia de fazer uma escola ao lado dessa sede atual,
porque eles queriam aproveitar a oportunidade, porque eles já estavam com 200 ou 300 funcionários a mais do que eles estavam quando eles fizeram o concurso, ou seja, eles precisavam ampliar. Aí eles falaram, a gente pensou em vocês, ou eu pensei em vocês, na verdade, esse diretor, eu queria que vocês falassem para a gente se é possível ocupar esse edifício da UBS, porque eu já conversei com o governador, ele está disposto a ceder esse terreno, disse a ele que o SEBRAE irá construir um novo hospital, mais moderno, no lugar que ele desejar, e, em troca disso, ele nos cederia o terreno, e eu queria que vocês nos ajudassem, a gente queria que vocês ampliassem, eu queria mostrar para eles que era possível fazer isso, porque eu já negociei com o governador, mas eu queria mostrar para eles uma ideia. Eu falei, mas para quando você quer isso? Ah, eu quero para daqui a, sei lá, 3 semanas. Putz. Mas é qualquer coisa. Ele desenhou no guardanapo para a gente. Ó, o programa é esse, Universidade do SEBRAE, tantas salas de aula, não sei o quê. Era uma escola. Só que era uma escola é ampliação do SEBRAE. Então, mas aí ele falou assim, a gente quer um prédio igual, a gente queria que vocês continuassem o SEBRAE para o lado de lá. Falou, não, o SEBRAE é o SEBRAE, esse prédio tem que ser outro prédio. Não tem como fazer os... Enfim. Então, qual era o programa desse anexo do SEBRAE? Era um edifício também de 20 mil metros quadrados, o SEBRAE, na verdade, tem 25 mil metros quadrados, era um edifício tão grande quanto o SEBRAE, só que, está vendo o programa? Ele teria essa porção em azul, seria a construção... Hoje, o SEBRAE são 4 módulos azuis de escritório. A gente faria 3 módulos a mais de escritório do que o SEBRAE possui hoje, para tentar abarcar, contemplar esse nova demanda do SEBRAE. E aí, em amarelo, isso já é a nossa proposta. Em amarelo ficaria separado, apartado desse conjunto do próprio SEBRAE, a escola do SEBRAE, né? Então, como a gente imaginou isso, né? Bem, pelo menos somos nós que vamos opinar sobre o anexo de uma obra que nós mesmos fizemos. Tudo bem, a gente já várias vezes já fez concurso, inclusive, de anexos de obra de outros arquitetos, já fez reformas aqui em São Paulo, de anexo. Então, a gente imaginava, né, resgatar algumas ideias dos projetos que vocês já viram e um pouco inverter essa lógica do SEBRAE. Então, a ideia, né, como vocês estão já vendo aí, era transformar aquela varanda, que hoje são escritórios, eles chamam de... tem um nome em inglês que é sinistro. Mas são escritórios... Essa varanda sul, a varanda norte é uma varanda, uma área de estar. A varanda sul são pequenos escritórios para funcionários externos ao SEBRAE que vêm fazer algum trabalho aí e não precisam entrar nos escritórios das gerências. Então, a gente imaginava... Oi? Day office. Day office. João? Sim. Home office, day office. Day office. Então, e aí a gente imaginava transformar essa face sul em uma varanda e aí fazer por aí a ligação entre a antiga, o SEBRAE com o anexo, né? Que, na verdade, o anexo, como vocês estão vendo, é do mesmo tamanho do SEBRAE. E aí, essa porção de escritório já estaria vinculada ao SEBRAE. Então, a circulação vertical do SEBRAE, as varandas serviriam a esses escritórios. Obviamente, a gente proveria esse novo bloco de escritórios com uma circulação também vertical, mas a gente repetia aí a ideia do IFAM, como vocês estão bem vendo, da Casa do Querosene, etc., né?
E aí fazia de uma maneira mais radical ainda, porque a viga de concreto ficava destacada, a estrutura de aço se vinculava, mas desprendida. Aí, um dos programas eles gostariam de ter um auditório para 1.000 lugares, para convenções. Então, aí o auditório também usava dessas vigas como apoio e também seria o suporte de infraestrutura desse auditório, os camarins, o acesso do cara que vai dar palestra, independente do público. O foyer do público seria aberto à cidade. O fundo do auditório seria aberto ao Lago Paranoá. E a faculdade, a escola, a Universidade Sebrae, a partir do programa que eles pediam para a gente, ocuparia o lado oposto desse anexo, como uma construção. Então, a gente pede desculpas, eu e o João, porque era um projeto que a gente fez muito rapidamente, para atender a demanda, para mostrar que teria uma viabilidade, né? Essa coisa horrível que chama estacionamento, mas enfim. Só que a gente propunha bastante bicicleta, tinha coisas assim. Então, era uma escola, uma casa de ensino também, e tinha essa ideia de ser um edifício que estabeleceria um certo diálogo com o Sebrae lá do outro lado, mas ele tinha uma configuração totalmente diferente, né? E também tinha essa questão de ser o mais aberto possível. Então, a gente fez tudo isso, tá vendo que é tudo meio tosco. Imagina, uma arquiteta de Brasília que a gente convidou para ser parceira, ela estava em São Paulo nessa ocasião, e um estagiário, e a gente fez esse negócio. E aí, como vocês sabem, Brasília teve a gente sempre vive, né? Desde nosso processo de redemocratização, a gente tem essas janelas, essas oportunidades, porque essa pleiade de candidatos, às vezes tem um cara legal, tem um cara que estudou numa universidade, tem um cara que pensa, tem um cara que é professor. E aí, quando existe uma associação dessas estrelas, desse Sideri, né? A gente tem a sorte de ter alguns governos interessantes. Brasília teve um governo bem interessante, onde um arquiteto virou secretário, né? O Tiago de Andrade, e o outro arquiteto virou presidente do CODIAB, que era uma empresa de habitação que existia há anos e só fazia porcaria em Brasília, o Gilson Paranhos, e eles começaram a organizar uma série de concursos, convocaram os arquitetos, isso que é muito lindo, né? E isso revela exatamente aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, eu peço desculpa já porque ela já se estendeu, mas essa ideia de que os arquitetos eles não desenham soluções ou não propõem a transformação da sociedade. Os arquitetos, como cidadãos, junto com todos e todos juntos, transformam a sociedade, e a sociedade organizada demanda da arquitetura o desenho das novas soluções. Então, quando você vê a experiência da CODIAB, os CELS, aqui de São Paulo, as escolas do FDE, é a sociedade organizada convocando os arquitetos para desenharem um mundo que já foi mudado. E vamos dizer, a consolidação uma forma de consolidar as mudanças, além das escolas, dos serviços de ensino, dos serviços que é o que nos interessa aqui, dos serviços de saúde, dos serviços de difusão cultural, é a arquitetura, porque a arquitetura constrói a casa de todos nós, a casa do ensino, a casa da cultura, a casa da saúde e todas as outras casas que a gente conhece desde que somos humanidade, desde que inventamos as cidades há 10 mil anos. Então, isso aqui eu estou mostrando, ó, essas são as pranchas que a gente apresentou lá para esse concurso, um concurso que a gente fez lá,
um centro educacional num desses bairros pobres e com muitos problemas, como todas as cidades, como Rio Grande Rio, como a Grande São Paulo, bairros periféricos que circunvalam o plano piloto de Lúcio Costa, e a CODIAB atua nesses bairros, faz produção habitacional, produção de equipamentos sociais. Então, como a gente imaginava, vejam aí a escola, num terreno também bem complicado, junto de um... O que a gente imaginava essa escola, né? Como vocês podem já prever o que vai acontecer. A infraestrutura está situada em eixos, né, em feixes, de um lado a circulação, que se abre para o lado doméstico do bairro, e do outro lado os serviços, que fazem uma certa barreira para aquele feixe rodoviário que está do outro lado. Então, essa estrutura, e nesse caso era uma estrutura de aço, bem diáfana, etc., permitia a visualização da cidade, permitia que a cidade visualizasse o movimento dos corpos no espaço, etc. A ideia de um atravessamento público, porque tinha uma necessidade de um uso comunitário do equipamento, sobretudo da quadra, que deveria estar apartado, não poderia estar lá no meio das salas de aula. Então, como o terreno ia descendo, havia um certo declive em direção ao pátio de estacionamento de carros, era possível situar uma quadra, uma pequena arquibancada, garantir o pé direito de funcionamento do espaço esportivo, e ele está para o lado de fora da escola, porque a gente imaginava essa rua de atravessamento como uma rua pública, e se você fechasse essa estrutura longitudinal, você fechava a escola e podia continuar atravessando, ir para o ponto de ônibus que estava lá do outro lado, sem ter que andar pela calçada, e assim sucessivamente. Então, um programa bem simples, uma escola, e os volumes iam se posicionando em alturas distintas, gerando visuais alternadas, a possibilidade de utilização das coberturas, como às vezes, utilização das coberturas, não como coberturas técnicas, mas como solários. E aí, como tinha um declive, esse feixe que está aqui na face inferior do desenho era uma sucessão de planos inclinados, e do outro lado, o feixe estrutural e de serviços eram serviços, eram sanitários, salas menores, etc., vestiários, e assim sucessivamente. Então, era um concurso de uma escola, e não era pré-fabricado, era uma estrutura de aço, a gente imaginava a construção em aço, os fechamentos em aço. Então, era aí, nesse momento, até uma colega de vocês, aí da PUC, a Ingrid, estava trabalhando com a gente. Aí os meninos quiseram fazer essas colagens, vamos fazer umas perspectivas mais pitorescas, vamos dizer assim, não hiperrealistas, mas quase aquarelas. Tudo bem. Então, isso foi 2018, ou 17, 18. E olha que interessante, eu estou terminando, hein, eu juro, Mariana, senão depois vocês podem me matar. É que eu só queria compartilhar mais 2 projetos para finalizar, que tem a ver com isso, a ideia de que a arquitetura não é nada além de um serviço que a gente presta para a sociedade, é um serviço muito delicado, é um serviço no qual nós temos que nós temos que operar na terceira pessoa do plural. É um serviço que, se a gente utiliza a terceira pessoa do plural, a gente já começou errando, né? Eles e elas. Eu acho que a gente sempre projeta como nós, porque ao projetarmos uma escola, e essa é a beleza da arquitetura, nós somos, ao projetarmos como arquitetos, professores, nós somos os estudantes, nós somos os funcionários, os pais dos estudantes que vão lá
pegar os seus filhos ou conversar com os diretores. Então, o arquiteto necessariamente tem que estar no lugar do outro ao projetar. E nos parece também muito interessante, né? Isso que já foi dito, vocês já ouviram, até propaganda de Canal Futura, as 7 notas musicais fizeram todas as músicas que nós conhecemos, as 23 letras, toda a literatura e poesia, tudo isso. Os 9 números e o 0 descrevem o funcionamento do universo, beleza. As 4 bases nitrogenadas, né, elas organizam e elas também geram todas as formas de vida que existiram no nosso mundo desde há 4 bilhões de anos atrás. A arquitetura não é diferente disso. O que a arquitetura tem há 10 mil anos? As pedras, que você tem que recortar para transportar, que nos digam os egípcios, que nos digam o Emílio Tognon, nas coleções reais, que cada componente de granito lá que reveste a estrutura de concreto, eles tiveram que projetar uma máquina, porque cada peça de granito lá pesava, sei lá, 50 toneladas. Então, tem as suas limitações. O barro juntado, secado ao sol ou cozido, a madeira, as fibras, né? Madeira, bambu, também cortadas nas suas dimensões possíveis, limitadas por sua própria existência, pelos genes, pelas bases nitrogenadas, as mesmas bases nitrogenadas que fazem o gene do bambu, e o bambu não pode ter mais de tantos metros, senão ele verga e morre. E aí ele deixa de existir. E a madeira, o tamanho da madeira, mas o tamanho do caminhão que transporta a madeira, a gente está sempre limitado. E dizer que um arquiteto projeta a partir de mesmas ideias não é nem um pouco limitante, porque a gente vai trabalhar com essa mesma matéria que existe há 15 bilhões de anos, 5 bilhões existe de anos a Terra, 10 mil anos existe a nossa civilização, existem as cidades, nossa civilização, a revolução cognitiva há 30 mil, entre 70 e 30 mil anos atrás. Mas a gente opera com as mesmas coisas desde sempre. Então, eu estou falando disso tudo porque, quando eu falei não abdicar da inteligência construída, imagina um cara virar para você e falar assim, por que você não faz uma coisa diferente? Bem, eu já começaria dizendo que é antinatural ser diferente, né? Estou falando disso para mostrar os 2 últimos projetos. Um concurso do CAU-IAB, que é o IFAM, a Universidade Sebrae, a Casa no Morro do Querosene, o Sebrae, né? E eu vou passar por esse projeto, assim, para acabar. E vocês já entenderam tudo que eu quis dizer. E eu gosto muito de mostrar o último projeto, que é uma casinha em Vitória, casinha mesmo, e é um processo muito legal, que a gente sempre achou, né, se o João ainda estiver aí, ele que me contradiga, a gente sempre achou que seria o fim da picada, mas foi a segunda vez que a gente fez a seguinte experiência. Era um engenheiro que queria fazer a casa lá em Vitória, né, capital do Espírito Santo, na verdade em Serra, que é uma cidade da Grande Vitória, mas aí a gente falou, vem fazer aqui com a gente, você é engenheiro. Mas como assim? Pô, vem para cá, a gente faz a casa. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é uma casa que a gente fez em 3 dias com esse engenheiro. E esses são alguns desenhos que a gente fez junto com o engenheiro, que é a casa depois que a gente vai ver. É uma casa, então, é um processo coletivo que é muito legal, porque não tem aquela coisa, né? A gente está prestando um serviço, tem uma etapa, não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhum cerimonial, não tem nenhuma cerimônia, não tem aquele momento, bem, agora eu vou apresentar o estudo preliminar. A gente fez o anteprojeto na frente dele, em 3 dias.
Então, alguns desenhos que a gente foi fazendo com ele e com o Mirko, e né, a casa são todos esses projetos juntos, só que numa outra escala, né? Então, são 2 vigas de concreto, ele queria fazer a casa de concreto, ele tem uma empresa que ele tem uma fábrica de pré-fabricação, pré-moldados em concreto, em Vitória, ou em alguma cidade da Grande Vitória, agora eu não sei. Então, a casa são 2 vigas de concreto, uma que chega no chão e outra que está aérea, tem uma vista lá, por acaso, chama Morro do Mestre Álvaro, eu até fiquei honrado com esse nome. Então, a estrutura aérea se abre para o Morro do Mestre Álvaro, é um quarto que está tudo aberto para lá. E aí, do lado de cá, como vocês podem imaginar, eu não falei disso, então vocês não podem imaginar, é um bairro fechado, daqueles que a turma aqui usa para garantir uma certa segurança, né? E como fosse possível tudo isso. A gente é incrível, né? Só um parênteses de emergência, aqui não dá para não falar isso, sobretudo na atual situação que a gente vive. Imagina isso, né? Nossa sociedade, em vez de a gente chama insegurança, a injustiça social de insegurança. E aí a gente gera uma indústria da segurança para garantir a injustiça social. São coisas... Depois a gente pode conversar sobre isso, mas é incrível. Então, o bairro fechado é um dispositivo de segurança, né? Então, lá você experimenta a vida que a gente vê no filme, né? Nós, brasileiros, a gente vive o mundo dos sonhos dos outros, né? Então, você vê o Druck, não sei se vocês já viram, mas você quer ficar bêbado, ou você fica um pouco bêbado durante o filme, mas você quer ir naquela escola da Dinamarca, você quer deitar no chão e não acontecer nada, enfim. Mas você tem que, para fazer isso, você tem que ganhar muito dinheiro aqui no Brasil e passar as férias na Dinamarca. Aí lá é tudo legal. Lá você não fecha a porta, lá você anda de metrô, lá você abraça o cara que você não conhece, né? Mas isso é outra história. Mas aí a gente foi fazendo o projeto, né? E vamos lá, ó, dia 16 de julho de 2018. Está lá invertido. E a gente foi construindo com esse engenheiro o projeto, que é esse que eu vou mostrar. Então, para o lado da casa que já existia, como vocês podem imaginar, num bairro fechado em Vitória, é um chalé suíço com vidro azul espelhado e ar-condicionado de cabo a rabo. Então, a gente fez uma casa que essa estrutura de concreto ela nasce do chão, e aí, do outro lado, a estrutura de concreto paira sobre o chão, conformando 2 vazios, um vazio aberto, que a gente tentou fazer o mínimo de movimento de terra, o terreno já estava numa certa depressão em relação à rua, provavelmente quando a terraplenagem desse bairro fez a rua, fez esse acerto, o terreno natural ficou para baixo, a gente manteve ele para baixo, parecia simpático descer aproximadamente menos de 1 metro, uns 80 centímetros, não, um pouco mais de 80 centímetros. Então, fica bonito porque a laje que é mais baixa em relação à laje do espaço fechado, que é uma laje jardim, ela está no nível da rua, depois vocês vão ver isso, vocês vão entender. E aí, conformam um espaço vazio e todos os serviços ficam dentro da estrutura. Na parte superior, na viga aérea, é o quarto do engenheiro, e aí ele se abre todo em vidro transparente para o morro inclusive o banheiro, etc., sem problema. Só tem macaco do outro lado, então... E os quartos estão na estrutura aqui do lado inferior do desenho, e aí um quarto de hóspede, o quarto do único filho, que se abre para a sala também. E em cima disso, uma cobertura que a gente imaginava a ser usufruída para... Agora, pensando bem, João, essa escada aqui poderia sair do jardim e chegar no espelho d'água. Ia ser mais bonito inverter essa escada, né? Então, é uma casa que você vive na viga,
e os espaços do vazio. É muito pequenininha a casa, como vocês podem ver. Então, tanto no querosene quanto nessa casa, a gente está ensaiando aqueles outros projetos. Tudo bem, essa casa, na verdade, ela é fruto dos outros projetos, mas a gente imagina que essa casa, quando a gente construir ela, a gente vai verificar outros projetos que a gente ainda não fez. Porque, como eu disse lá no começo, a arquitetura é construir um mundo que ainda não existe a partir de tudo que sabemos. Então, a gente vai, dessa forma, fazendo esse jogo. Eu vou parar por aqui, Mariana, porque eu não vou mostrar o Sesc Limeira. Aí eu faço o seguinte, eu paro para a gente poder conversar, e aí, quando estiver pronto o livro, que eu vou mandar aí para eu e o João, né? A gente vai mandar com o maior prazer aí para a Biblioteca Alfredo Brito, vocês vão olhar o Sesc Limeira, e é isso. Então, a gente te chama de novo, então. Desculpa, eu falei muito, já são 4 horas. Ai, Desculpa, Álvaro, imagina, desculpa nada, foi maravilhoso. Imagina. Queria agradecer muito, muito, muito. Acho que a gente pode abrir aí para ouvir aí o que as pessoas acharam e que gostariam de comentar. Fiquem todo mundo à vontade. Vou pedir a Daniela e a Thalia, que são as nossas monitoras, para tomar conta aí do chat e ajudar a gente com isso. Se alguém quiser abrir a câmera também e falar, fique à vontade. Eu acho que eu vou até interromper aqui a gravação para ficar menor esse arquivo, para a gente compartilhar, né? E aí a gente também fica mais à vontade para